Salmo 78. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios, explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou os milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio deles. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, eles o guiavam com uma nuvem. E de noite, conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e nas profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes de rocha e que água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Não é verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio? É verdade que ele partiu a rocha e a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que a sua porta se abrisse. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. Assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó e os grãos de areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero.
para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados, muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como o vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Como chuvas de pedras, destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu como fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa da terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava, repartiu as terras que as tribos de Israel repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morressem nas casas de seus inimigos, de seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram seus mandamentos e foram desleais e rebeldes com seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos. Fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou com um homem valente, embriagado pelo vinho. Como, né? Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa no céu e fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria.